Boa noite, pessoal. Quem está entrando agora, boa noite. Muito bem, Pedro. Emília, boa noite. No YouTube, o link lá não está funcionando? Deixa eu ver aqui. Estou gerando uma conexão nova lá no YouTube, pessoal. Para quem quiser acompanhar por lá, né? Só um minuto. Boa noite a todos vocês que vão chegando. Muito bem. Quem quiser acompanhar pelo YouTube também está disponível lá. É só entrar no canal do YouTube. Lá vai ter a transmissão ao vivo, tá bom? Só mais um minuto para eu ajustar aqui. Muito bem, quem vai entrando, boa noite a todos vocês. Karine, Marília, Pri Angel, ou Pri Angel, deve ser Priscila, não sei, mas seja bem-vinda. Isso. Fiquem livres, vocês podem acompanhar tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Marília, no YouTube, o primeiro link que eu enviei não abriu. Eu recebi notícia que ele não abriu. Então eu gerei uma nova conexão, uma nova transmissão. Então você pode ir lá no canal, e lá vai ter a transmissão ao vivo. Uma transmissão ao vivo. Não deu tempo de compartilhar agora o link dessa transmissão, mas já está lá no canal, tá? Acabei de compartilhar no Telegram. Ótimo, então acabamos de compartilhar no Telegram também. Então tem esse link lá no Telegram. Você pode entrar por lá, tá bom? Vou transmitir tanto por aqui quanto pelo YouTube. Bom, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dirigi e santificai nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, e dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. Agradeço desde já a participação, agradeço desde já a presença de vocês, o interesse. Com muita satisfação que venho falar com todos vocês aqui de um assunto que gosto muito, vida intelectual, virtudes e, sobretudo, humildade. É um assunto muito caro para mim e gostaria de compartilhar com vocês. Lembrando que nessa live eu também vou dar mais informações sobre o grupo de estudos que eu vou iniciar na próxima segunda-feira, sobre vida intelectual. Será um grupo de estudos no qual eu vou comentar algumas obras. Eu vou começar com o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar de Hugo de São Vítor. Então, serão comentários. Eu vou dar mais detalhes ao final dessa live. E esta live já é uma espécie de introdução para esse grupo de estudos. Então, espero que aqueles que já estão inscritos, já efetivaram a sua inscrição no grupo, estejam acompanhando ou depois, de alguma forma, vejam essa formação. Já é uma espécie de introdução, como eu estou dizendo. Então, vamos ter essa formação agora, que o tema é a humildade, princípio do aprendizado. E depois falarei mais sobre esse grupo de estudos, como vai acontecer e etc. Darei mais detalhes e abrirei a última oportunidade aí para novas inscrições, caso alguém se interesse, tá bom? Então, outro aviso, quem quiser colocar perguntas, pode colocar também, já pode ir colocando que eu vou, na medida do possível, respondendo, tá bom? Então, comecemos, pessoal, com a expressão que é o tema, que é o título da formação, né? A humildade, princípio do aprendizado. Essa frase, ela está lá no início do opúsculo de Hugo de São Vítor, desse opúsculo que eu acabei de citar. E a intenção desta formação é entendermos um pouco por que a humildade é princípio do aprendizado, e trazermos para questões mais práticas do dia a dia, questões concretas, para que você saia daqui, que saiamos daqui e já consigamos colocar em prática alguns conselhos, alguns princípios, tá bom? Então, essa é a finalidade desta formação, tá bom? Então, vamos lá. O conceito de humildade. Tem vários aspectos esse conceito de humildade e eu quero ressaltar um com vocês. Não vou falar de tudo porque não temos tempo. Então, eu selecionei um aspecto da humildade para poder compartilhar com vocês e, a partir desse aspecto, nós vamos desdobrar nos outros pontos, certo? Então, trouxe aqui um conceito lá da Suma Teológica, bom? Nessa versão aqui, na segunda, na questão 161, tá? Questão 161, artigo 2º. Santo Tomás de Aquino fala o seguinte: é função própria da humildade refrear-nos para que não nos elevemos a coisas superiores a nós. Para tanto, importa que conheçamos o que nos falta em comparação com o que excede a nossa capacidade. Então, veja aqui ele dando a função, trazendo um aspecto do conceito de humildade para nós. Vou ler novamente, porque é justamente esse ponto aqui que eu gostaria de trabalhar ao longo desta formação. Repetindo, lá na questão 161 da segunda. Para quem tem essa versão aqui, quem quiser, é o volume 7º, tá? Volume 7.
Então diz o seguinte, questão 161, artigo 2º. É função própria da humildade refrear-nos para que não nos elevemos a coisas superiores a nós. Para tanto, importa que conheçamos o que nos falta em comparação com o que excede a nossa capacidade. Então veja, o que está acontecendo aqui? O que isso quer dizer? A humildade é, portanto, o reconhecimento das nossas fragilidades, é o reconhecimento daquilo que me falta, é o reconhecimento de quem eu sou. Então, quem eu sou tem tanto aquilo que me falta, como as minhas capacidades, ou aquilo que eu tenho em si também. Então, para resumir, para que vocês saiam daqui com algo a ser meditado, com um conceito a ser meditado, com algo mais concreto para que vocês possam trabalhar, é o seguinte: é o reconhecimento, a humildade é o reconhecimento da verdade diante de Deus, diante de mim mesmo e diante do outro, diante da realidade. Então, é conhecer-me, é conhecer a realidade, é me conhecer diante de Deus, diante de mim mesmo e diante do outro, ou diante das minhas várias realidades. Então, repetindo, o que é a humildade? É o reconhecimento da verdade, dessa verdade diante de Deus, diante de mim mesmo e diante do outro. E aí, trazendo para a nossa vida concreta, é você saber quem você é e agir tal como esse conhecimento, como essa verdade. É você saber quem Deus é, ou minimamente saber quem Deus é, e saber agir diante dessa verdade. E outra é conhecer a realidade e conhecer e reconhecer essa realidade que te circunda e bem agir diante dessa realidade. Reconhecer as suas fragilidades, reconhecer as suas capacidades, as suas grandezas. Em outras palavras, reconhecer as suas fraquezas e as suas grandezas, a sua pequenez e a sua altitude, vamos dizer assim, a sua dignidade de pessoa humana, a sua dignidade de filho de Deus. Então, esse é um conceito que trago aqui da Suma, tentando trazer para palavras mais simples, para um contexto mais fechado. E também, se vocês forem lá no Catecismo, no parágrafo 2559, ou 2559, nós teremos lá, a Santa Igreja nos diz que a humildade é o fundamento da oração. Então, é um reconhecimento de que Deus me fala. É o reconhecimento de que Deus está falando. E agora o que eu vou fazer diante da fala de Deus? Se Ele está falando, bom, eu preciso ouvir. Então, para ouvir, eu preciso me silenciar. Eu preciso acalmar um pouco a minha realidade para ouvir. O mesmo, pessoal, vai acontecer numa vida de estudos. Silenciar um pouco para ouvir aquilo que eu estou estudando. Para ouvir o livro, para ouvir o professor, para ouvir o mestre, para ouvir a realidade que me fala. Então, mais uma vez, a humildade é esse reconhecimento, essa abertura da verdade diante de Deus, diante de si mesmo e do outro. E aí, pegando a palavra reconhecimento, eu trago agora para vocês algumas questões que nós podemos já vislumbrar na prática. Né? E aí, voltando para uma vida de estudos, voltando para quem quer cultivar uma vida intelectual, quem quer cultivar e colocar em prática um plano de estudos. Né? Deixa eu ver quem já fez uma pergunta aqui. Professor, o senhor aconselha a estudar muito literatura antes de partir para a vida intelectual de fato?
Eu vou responder, tá aqui, já já eu te falo, tá bom? Aguenta aí que eu já trago essa resposta para você. Já está aqui em uma das informações que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, então, diante dessa questão, desse conceito de humildade como reconhecimento, e voltando para a humildade como princípio do aprendizado, ou seja, o fundamento do aprendizado, o ponto de partida do aprendizado, é o reconhecimento da nossa ignorância, pessoal. É o reconhecimento de que somos ignorantes, de que nos falta alguma coisa, e não só qualquer coisa, mas nos falta algo para o qual nascemos. Ou seja, nos falta o conhecimento que Deus quer que tenhamos, que Deus quer que busquemos. Então, um conselho que eu já dou aqui para todos e principalmente para aqueles que querem se aprofundar numa vida intelectual, nós precisamos reconhecer que somos ignorantes. E isso, por outro lado, reconhecendo a nossa ignorância, sendo humildes, ao mesmo tempo nós vamos lutar contra a soberba, porque quem busca uma vida intelectual, quem busca cultivar uma vida intelectual, vai sofrer muita tentação de soberba. É isso mesmo, vai sofrer uma tentação de soberba. Por quê? Ele começa a ver tanta coisa, a estudar tanta coisa, a ver tanta verdade, e ao redor ele vê que praticamente pouquíssimas pessoas fazem ou conhecem aquilo que ele está conhecendo. Então a grande tentação é o quê? É a pessoa começar a se achar mais importante do que as outras, ou mais importante do que Deus. Ela começa a achar que ela tem todas as respostas. Ela começa a achar que ela já chegou num nível de estudo que ela não precisa mais avançar, que ela já detém todo o conhecimento necessário. E isso, pessoal, é uma enganação. É uma enganação. Nesta vida, jamais conheceremos a totalidade de coisas que nós temos a capacidade de conhecer. Então, é uma ilusão achar que nós chegaremos a um ponto de falar assim, pronto, acabou, não preciso conhecer mais nada. Isso é mentira. Né? Então, o que essa humildade nos chama a fazer? Bom, olha, seja humilde para reconhecer que você é ignorante agora, vai continuar sendo ignorante amanhã, e você vai morrer ignorante de muitas e muitas coisas. Ao mesmo tempo, reconhecendo a ignorância, é o momento de dar passos para diminuí-la. Dar passos para, não só no aspecto negativo da ignorância, né, de diminuir a ignorância, mas no aspecto positivo de absorver, aprender mais verdades. Ao mesmo tempo em que eu absorvo, que eu aprendo, que eu conheço mais verdades, eu vou deixando certas ignorâncias de lado. Então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ignorância, e nós precisamos olhar a ignorância e, ao mesmo tempo, aquilo que nós devemos fazer frente a essa ignorância. Tá? A Ariana diz aí, primeiro, a Cris lá em cima diz, que linda a definição do catecismo. Exatamente, linda demais, né? Para quem está chegando agora, a definição de humildade está lá no parágrafo 2559, para quem quiser. Né? E depois a Ariana coloca, o que sei é que nada sei. É verdade. Né? Já diziam os filósofos, né? Os verdadeiros filósofos, Sócrates, sei que nada sei. Né? Por quê? É me reconhecendo ignorante é que eu vou começar a correr atrás de saber, de sair dessa ignorância. Se eu não me reconheço ignorante, eu posso viver justamente a soberba intelectual de não querer estudar mais, de não querer correr atrás das coisas, de achar que já basta, que eu já sei tudo,
Veja, imagino que todos aqui sejam católicos, né? Ou a maioria. Então, nós conhecemos o mínimo sobre o catecismo? Né? O mínimo sobre o catecismo? Então, será que eu já posso assumir uma postura de tranquilidade, de comodismo, diante disso? Será mesmo? Será que eu vou assumir essa postura? Então, pessoal, de novo, é uma enganação não nos acharmos ignorantes, tá? Bom, então, trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ignorâncias e, ao mesmo tempo, sugestões, recomendações, conselhos de como podemos sair dessa ignorância aos poucos. Nada acontecerá por acaso, nada acontecerá do dia para a noite e precisaremos de muitos esforços, tá? Mas juntos, né, juntos e com a igreja, nós conseguiremos sair com a graça de Deus, né? Bom, a mais importante, a que devemos ter mais olhos e promover mais esforços é a ignorância de Deus, da fé que nós professamos. Nós precisamos reconhecer a nossa ignorância diante de Deus e da fé que nós professamos. De Deus, nós não saberemos a totalidade, porque Deus é infinito, né? É inefável. Então não saberemos tudo de Deus. Mas Deus nos deu a conhecer aquilo que nós podemos conhecer e devemos conhecer. Então, reconhecendo a ignorância de Deus e a ignorância da nossa fé, da fé católica, qual que é o passo seguinte? Bom, pessoal, é começar a estudar a fé. A doutrina, começar a estudar a doutrina católica, a fé católica. E, mais uma vez, aqui é um bom ponto de partida, não só o catecismo, como o compêndio do catecismo. Para quem não conhece ou ainda não ouviu falar, o compêndio é uma série de questões que tentam abarcar os vários assuntos do catecismo. Ele é bem menorzinho, né? Vocês encontram na internet, no site do Vaticano, vocês encontram tanto o catecismo quanto esse compêndio, né? Tá aqui o compêndio. Esse compêndio é bem fininho, né? Então, é um bom ponto de partida. Quer sair da ignorância, da fé e de Deus, minimamente? Ah, eu não sou teólogo, eu não estudo teologia. Você é católico? Você é batizado? Você tem interesse? Você quer conhecer mais sobre a fé católica? Bom, comece por aqui, né? É um bom ponto de partida. Um outro livro também, da editora Quadrante, é A Fé Explicada. Né? A produção vai ali buscar o livro. A produção, leia-se minha esposa. Né? A Fé Explicada, da editora Quadrante. Também é um ótimo livro para que vocês possam conhecer mais sobre a fé. É esse aqui, tá bom? A Fé Explicada, do Léo Terezê, ou 13, né? Tá bom? Então, primeira coisa, me reconhecer ignorante disso tudo, de Deus e da fé. Não sei tudo, então eu preciso saber mais para viver mais. Conhecer, pessoal, não fazer uma prova. Eu não quero conhecer a fé para fazer prova. Eu quero conhecer a fé para vivê-la, para celebrá-la, tá? Para participar. Então, digo para tantos grupos que já, tantas formações que já falei sobre vida intelectual, quem quer estudar, quem quer cultivar uma vida intelectual, pessoal,
pode se preparar para fazer isso ao longo de toda a vida. Reconheça, né, falando de humildade, nós precisamos reconhecer que a vida intelectual, uma vida intelectual católica, o cultivo de uma vida intelectual vai permanecer aí, deve ser feita, né, esse cultivo deve ser feito ao longo de toda a nossa vida. Ao longo de toda a nossa vida. Vai mudar um assunto ou outro, os livros vão mudar, os assuntos vão mudar, mas o que não pode mudar é a nossa disposição interior de desejar conhecer aquilo que Deus nos deu a conhecer. Bom? Então, estudar a fé. Outra ignorância. A ignorância da condição de pessoa humana. Nós não sabemos tudo sobre a pessoa humana. Nós não sabemos tudo sobre a condição da queda do homem e a restauração do homem. Né? Veja, isso tudo está dentro da fé católica. Estou fazendo aqui uma especificação ainda, né, da pessoa humana. E aí, o que nós podemos estudar? Podemos estudar a teologia do corpo, que vai falar justamente da condição humana, do amor humano, dos desígnios de Deus para o homem. Então, a teologia do corpo é um assunto importantíssimo. Traz muitas luzes para nós. Então, teologia do corpo, estudar a condição da pessoa humana, antropologia à luz da fé católica. Né? Então, estudar a fé, estudar a pessoa humana. Outra coisa, nós também precisamos reconhecer as ameaças inerentes à própria realidade. As ameaças, veja, ameaças inerentes à realidade é aquilo que está fora de mim e que me ameaça de alguma forma. Entendido? Então, não as minhas condições interiores, esse é o próximo tópico, mas as ameaças que vêm de fora. Então, por exemplo, aqui não vou dar uma chuva de exemplos não, mas trouxe dois para vocês, que seria justamente a superestimulação. E quem quiser ver vídeo meu falando sobre superestimulação tanto infantil como superestimulação adulta, tem lá no canal do YouTube. Qual que seria o problema da superestimulação diante de uma vida intelectual? Tá bom? Bom, pessoal, veja a sua realidade hoje. Você tem N opções para fazer qualquer coisa. Nós temos nós recebemos vários estímulos e a disposição interior de parar, de receber esses estímulos e estudar hoje é muito mais difícil de se cultivar. Porque tem tantas coisas chegando até mim e de repente nossa, mas como eu queria estudar tal assunto. Nossa, mas eu ainda estou no início daquela série e ainda tem mais umas 3 séries pela frente aí para poder seguir. Ou, nossa, quero estudar tanto, nossa, mas tem tanto filme, nossa, mas a rede social não me deixa estudar. Então, eu recebo estímulos 360 graus, pessoal. Então, isso nos atrapalha bastante, é uma ameaça, e nós precisamos reconhecer essa ameaça que vem de fora. É uma ameaça em si, ou seja, a rede social é uma ameaça em si, o canal de streaming lá é uma ameaça em si? Não. Mas nós podemos tornar isso uma ameaça para nós mesmos. Né? Lá no YouTube, como posso discernir se um assunto que quero estudar está dentro de minha atual capacidade intelectual, já pensando numa vida intelectual católica? Vamos chegar lá, Marcos. Vou responder para você, já. O pessoal está falando que a conexão no YouTube parou, então
migrem para o Instagram, pessoal, se vocês tiverem dificuldades. Muito bem. Então, voltando, é que essas ameaças que estão de fora, que podem nos chegar, nós podemos transformar em ameaças na medida em que deixamos elas tomarem conta de nós. Então, precisa ser um cuidado para não deixarmos com que esses vários estímulos nos roubem a atenção, nos roubem o recolhimento interior, nos roubem o silêncio. Precisamos, pelo contrário, acalmar, parar um pouco, nos silenciar um pouco. E aí, nos silenciando um pouco, nos acalmando um pouco, nós teremos mais condições de cultivar uma vida intelectual. Imagino vocês, que vocês talvez nesse tempo agora de vírus, de coronavírus, estejam aí sendo bombardeados com várias informações. E quem é ansioso deve sofrer ainda mais, né? Quem já é ansioso por natureza sofre ainda mais, porque quer saber ou sem o silêncio, ela não vai conseguir desenvolver seus estudos, infelizmente. Né? Então, isso acontece agora com o coronavírus, vai passar, com a graça de Deus, vão surgir outros assuntos, pessoal, que nos deixam ansiosos. Então, se eu não reconheço que isso está acontecendo, eu não vou na causa raiz do problema, e eu vou passar dias e dias e dias querendo estudar alguma coisa e eu não vou estudar. Ou vou tentar estudar, mas minha cabeça não está ali. Meu espírito não está ali, naquilo que eu estudo. Então, isso é fonte de quê? De você passar, às vezes, dias, meses, anos estudando alguma coisa e, de repente, hoje você se depara com a sua condição e fala assim, nossa, não lembro nada do que eu estudei, não absorvi nada, porque nós vamos correndo com... Eu gosto da seguinte imagem. Nós estamos com um baú de tesouro, só que esse baú está aberto. E as moedas estão transbordando. E eu ainda estou correndo. Então, eu não paro para fechar o baú, para lacrar o baú. Não, eu saio correndo com um baú cheio de tesouro e o tesouro vai caindo pela estrada. É isso que acontece conosco. Nós recebemos um tesouro tão grande de Deus, dos nossos estudos, mas a nossa pressa, essa ansiedade, essa superestimulação vai fazendo com que a gente corra com a vida e o tesouro vai caindo aí pela estrada. Então, o que eu sugiro? Diante dessas ameaças que podem vir de fora, né? Eu falei tanto da superestimulação e a outra questão que eu falo é da multiplicidade, né? Então nós temos uma multiplicidade de coisas, né? Você vai estudar um assunto, você tem 100 livros sobre aquele assunto. Então você fica ansioso de, meu Deus, se para saber esse assunto eu preciso ler esses 100 livros, eu vou demorar uma vida para ler isso. E aí eu não vou conseguir passar para o próximo assunto. Aí você já fica ansioso e fala, nossa, então, meu Deus, então eu nem começo. Né? Diante de uma ansiedade, nós nos paralisamos, não é verdade? Acaba que nós nos paralisamos. Ao invés de darmos passos, não, nós nos paralisamos. Então, outra coisa, né, diante dessa multiplicidade. Multiplicidade de N ações educativas, né, N cursos, N lives, né? Imagino que para você estar aqui nessa live, você disse não a outras lives que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? O problema é ter muita live? Não, o problema é ter muita live. Que bom que temos várias lives com assuntos tão importantes, né? Mas o importante é nós
bem sabermos julgar aquilo que é importante para nós nesse momento e no todo ali que nós queremos construir. Né? Então eu imagino que você, escolhendo essa live aqui, você fala, eu quero construir uma vida intelectual. Ótimo. Então, eu tenho várias lives. Como é que eu escolho a live? Olhe para a sua realidade e fale, do que eu preciso? Porque, pessoal, escolher as coisas só porque elas são legais, nós vamos sofrer muito, porque várias coisas são legais. Eu tenho 100 livros. 100 livros são legais. Eu quero abarcar tudo ao mesmo tempo? Não vai dar. Então, qual que é o livro que é mais necessário para este momento? E este momento quer dizer a sua realidade, quer seja de pai, quer seja de profissional, quer seja de vocacionado, quer seja de católico, e a sua realidade momentânea, nossa, eu não sei nada de filosofia. Então, será que é o melhor momento de você estudar a Suma Teológica? Ou você aprofundar em assuntos que demandam mais um conhecimento maior em filosofia? Será que esse é o momento? E aí, voltando lá na pergunta que está lá no YouTube, do Marcos, né? Como posso discernir se um assunto que quero estudar está dentro de minha atual capacidade intelectual? Bom, Marcos, esse discernimento ele é muito... as suas dificuldades, a sua bagagem até aqui para te ajudar. Então, você, pessoalmente, como você faria? Bom, você tem que ter uma noção daquilo que você já estudou e se aquilo que você se pretende estudar, aquilo que você pretende estudar, se você tem já alguma noção dos conceitos que vão ser tratados ali. E para isso serve você estudar o índice do livro, você checar com pessoas que já leram o livro como que se dá aquele livro, né? Como que aquele livro aborda as questões. Enfim, tratar isso é mais complicado do que uma receita de bolo. Faz isso e você sempre vai acertar. Na verdade, é preciso ir em cada caso concreto para saber. Tá? Geralmente, as introduções são mais palatáveis. Né? As introduções são mais tangíveis ali para a maioria das pessoas. Né? Então, você vai estudar um assunto, comece pelas introduções. Né? Por mais que tenha também o conselho de ir à fonte, olha, se essa fonte ainda não é tangível para você, se ela ainda não é palatável, não adianta muito, você vai sofrer lá para entender e não vai acabar entendendo, né? Então você pode começar a adentrar com as introduções. Pensem no prego. Eu gosto da imagem do prego. Como é que o prego entra na parede? A ponta dele é bem fininha e depois o corpo é maior. Por quê? Porque a ponta entra mais fácil do que o resto do corpo do prego. Então nós precisamos entender e começar a estudar por aquilo que adentra mais em nossas capacidades, né? Vou ver se aqui tem mais alguma pergunta. Professor, disponibiliza o nome dos livros citados em algum story. Tá, depois daqui eu já tento compartilhar com vocês nos stories. A Cris, trabalho de formiguinha, todo dia um pouco. Exatamente, todo dia um pouco. Reconheça que seu dia tem 24 horas. Tenha a humildade de reconhecer que seu dia tem 24 horas e que você não vai abarcar. Não adianta você que tem uma vida com várias responsabilidades falar assim, vou estudar 8 horas por dia. Não vai dar. Né? Então reconheça, procure saber quanto tempo você tem disponível. Né? Mas é um trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, de verdade. Né? A Ariana falou bem assim, não é? A feliz estudante, verdade. Muito bem, escolhi essa live, que bom, né? Espero que trazer aqui para você um conteúdo bom. Escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente.
pois é pelo que é fácil que convém chegar ao que é mais difícil. Exatamente isso aqui está lá na Santo Tomás escreve, exatamente isso, os 16 conselhos que Santo Tomás escreve, e esse é um desses, do fácil para o difícil, tá bom? Muito bem aí esse trecho, parabéns aí pela citação, obrigado, né? A Ariana falando, esse live é top, que bom, Ariana. Mais uma vez espero trazer aqui para vocês bons conselhos, bom conteúdo, né? Então, outra coisa que nós precisamos reconhecer, nossas fragilidades. Falei das ameaças que vêm de fora, mas e aquilo que está dentro? Aí eu trago para vocês preguiça, a soberba que eu falei lá no início. Então precisamos reconhecer a nossa preguiça. E aí, em linhas gerais, você faça a sua reflexão. Reconheça hoje o que na sua vida é exagerado. De tudo, pessoal, de tudo. É uma questão no geral mesmo, desde comida até as coisas que você faz. O que está exagerado? E ao mesmo tempo, o que está deficiente? O que está de menos? Então, uma sugestão para que você se conheça mais, para que você se reconheça, o que está exagerado, o que está para mais e o que está deficiente, o que está para menos. Comece a coletar essas informações de você mesmo, para que você, na hora de construir um plano de estudos, você construa um plano de estudos mais adequado à sua realidade. Um plano de estudos genérico, pessoal, ele só atinge aquilo que é geral para todos. Mas nós precisamos adentrar na nossa realidade. Nós precisamos estudar aquilo que toca a nossa realidade. Então, se você é casado, estudar o matrimônio em algum momento convém. Se você é católico, convém demais estudar a fé católica. Né? Se você é profissional de certa área, convém estudar alguma coisa dessa área para que você cresça também no seu trabalho. É importante estudar sobre aquilo que nos toca, né? Toca a nossa realidade. Então, o que está exagerado ou o que está deficiente, faça essa reflexão e procure a justa medida. Eu sei que é difícil, né, nós pensarmos qual que é a justa medida, né? Mas procure o sacerdote, um diretor espiritual, procure a ajuda de pessoas que você tem como sábias, pessoas que podem realmente te auxiliar. Mas não fique no exagero ou na deficiência. Né? Um dos processos de mentoria que eu faço com as pessoas que eu oriento, tanto nos acompanhamentos quanto na mentoria, é justamente fazer esse processo de reconhecimento da própria realidade. O que está exagerado, o que está deficiente, para que o plano de estudo seja aderente e busque ajudar a pessoa a melhorá-la. Né? A Emília coloca, poderia nos falar algo sobre os graus da humildade e da soberba? Olha, isso daria uma boa live, Emília. Poderíamos falar aqui sobre os 12 graus, né? Mas agora não vai dar tempo. Tem 15 minutos, eu tenho que terminar alguns tópicos aqui e ainda falar do grupo. Né? Fiquem aí. Mas, ó, anotado, tá bom? Anotado. Ótimo assunto. Manda lá para mim no direct também, para que eu já anote e já faça isso nas próximas lives, tá bom? Excelente assunto. E que vai aprofundar isso aqui que estamos vendo, né? Outra coisa que nós precisamos reconhecer também, as nossas capacidades, os nossos talentos, as nossas inclinações. Você tem talento para aprender, para ensinar, para falar, para escrever. Coloque isso para fora, pessoal. Tá? Coloque isso para fora. A sua vida intelectual, ela não é uma vida, não será uma vida intelectual apenas voltada para si mesmo, mas em um momento ela vai começar a transbordar. E é importante que isso aconteça mesmo.
ela vai começar a transbordar. Não estude só para você. Estude para, né, que você receba, mas ao mesmo tempo isso transborde e atinja outras pessoas. Uma experiência que acontece comigo já há alguns anos, né, quando eu fui percebendo essa vocação ao ensino, ao estudo, é de que eu começava a estudar e eu queria aquilo para mim e de repente eu já começava como eu posso adaptar isso para ensinar mais fácil para as outras pessoas? Como eu posso traduzir isso aqui para que as pessoas possam aprender isso aqui? Exatamente, sejamos luz para outras pessoas. Então, olhe para as suas capacidades, reconheça. A humildade é reconhecer a verdade, pessoal. O humilde, não aquela imagem que nós temos do humilde, né? Aquela pessoa fraca, frágil, pobre no sentido de que não tem nada a oferecer a alguém. Veja, no mínimo nós temos a nossa vida para oferecer, pessoal. Nós temos os nossos ouvidos, a nossa voz. Nós temos sim muitas coisas, muitos talentos. Deus deu a cada um vários e vários talentos, várias e várias aptidões, inclinações. Então comece a olhar para as suas. Quais são as suas? E comece a colocar isso em prática, né? Das oportunidades, né? Reconheçamos as nossas oportunidades, as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos, veja, uma vida, nós temos a igreja, nós temos, que mais? Os sacramentos, nós temos informação, nós temos livros, nós temos cursos, nós temos mestres. Claro, faltam muitos mestres, bons mestres, faltam mesmo. Mas existem aqueles bons e precisamos buscá-los. Nós temos os bons livros, busquemos os bons livros, busquemos os sacramentos, busquemos a doutrina que está aí para nós. Né? Nós temos grandes oportunidades, nós temos a realidade, a nossa realidade, que ela precisa ser entendida, vivenciada, aproveitada. Uma vida intelectual, ela não está fora da sua realidade. A vida intelectual, ela está na sua realidade, é vida, pessoal. Vida intelectual é vida. Você vai viver aquilo que você vai estudar, que você vai aprender, que você vai absorver. Né? Aprender a fé não é só, como eu falei, não é só para fazer prova. Aprender a fé é para absorver a fé para vivê-la. Crer para viver e viver para crer. Não é? Então, aproveitemos. Outra coisa, e aí, já finalizando aqui, nós precisamos reconhecer, e também respondendo aqui alguém que fez a pergunta lá em cima, acho que foi o Lucas, que ele fez a pergunta sobre a literatura. Né? Nós não quis trazer vários assuntos, de vários contextos aqui, de vários temas para serem estudados, mas trouxe um que ele é um assunto propedêutico. Né? Ele é um assunto que sem ele dificilmente nós daremos passos nos outros. E que o assunto da língua portuguesa e da gramática. Né? Então nós precisamos reconhecer a nossa deficiência na nossa própria língua. As diversas deficiências. Né? Não só aquele quadro de analfabetismo funcional, mas reconhecer as pequenas fragilidades mesmo. A dificuldade de escrever. Quantos têm hoje dificuldade de escrever um texto? Quantos têm hoje dificuldade de se expressar porque tem medo de se expressar e acabar cometendo erros? Então a pessoa ela trava, ela não fala muito. Nem às vezes porque ela é tímida, é porque ela não quer de repente mostrar uma fragilidade na língua. Então essas deficiências podem acabar nos paralisando. Né? Não é só ler um livro e aurir todo o tesouro que está lá no livro. Não. A língua nos ajuda a vivermos, a nos comunicarmos bem. Então, reconhecer a nossa deficiência de literatura e de gramática. E o que eu recomendo fazer? Leia.
leia, escreva, né? Leia e escreva. Não escreva apenas no WhatsApp, no Twitter, na rede social. Escreva, tenha um diário. Né? É uma prática muito salutar. Tenha um diário. Aproveite. Você fala, eu não tenho um blog, eu não sou escritor de livros. Vou escrever para quem? Escreva para você. Comece a escrever no seu diário. Né? E daqui um ano, daqui um mês, volte lá, leia, releia aquilo que você escreveu. Né? Em paralelo, leia uma boa literatura. Leia contos, leia poesia. Livros não faltam, bons livros não faltam. Leia os clássicos. Hoje em dia falamos tanto dos clássicos, né? Leia os clássicos, mas leia, pessoal. Leia. Né? Não leiamos somente os livros mais técnicos, mas leiamos Machado de Assis. Leia os Machado de Assis, um bom exemplo, né? Leia os bons clássicos, né? Então, bons livros não faltam. Falta, às vezes, a nossa disposição interior de lê-los. Né? E a disposição interior nós precisamos de esforço. Né? Por fim, pessoal, reconhecer, deixo aqui o conselho, né? Reconheça quem você é e reconheça aquilo de que você precisa. Né? Reconheça aquilo de que você precisa. Um plano de estudos ou uma vida intelectual parte da sua realidade. Tá? Parte da sua realidade. E aí respondendo a pergunta, acho que foi do Lucas lá, né? Se um bom começo seria pela literatura, me corrija se eu estiver errado, Lucas. Mas sim, um bom passo para começar a estudar é partindo da literatura. Agora, não quer dizer que você tem que ler toda a literatura ocidental para depois aí você estudar um outro assunto. Não é por aí. Você pode fazer isso em paralelo, tá bom? Você pode fazer isso em paralelo. O que eu recomendo é você ter um bom plano de estudos, ou um plano mínimo de estudos, para que você consiga fazer isso da melhor forma, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas. A Marília fala, entender a linguagem é entender os códigos do mundo. Exatamente. Padre Wesley fala-se. Opa! Oi, Padre Wesley, a sua bênção. Que bom tê-lo aqui. A experiência do diário é ótima, a Alessandra falou aqui. Isso, a Marília falou, já escrevo diário há alguns meses e já percebo alguma diferença no meu raciocínio, linguagem, capacidade de articular as ideias. Excelente, olha só. Excelente. Lembro dos livros, professor, acho que é o Lucas, né? Aqui, ó, Feliz Estudante falou, amei a dica. Vou fazer um diário, exatamente. Muito bem. Faça um diário, né? Se você não escreve para outras pessoas, escreva para você mesmo. Né? E quem quer fazer um diário espiritual, escreve para você e escreve para Deus também. Né? Bom, falando sobre o grupo de estudos, nesses minutos que restam. Eu vou iniciar um projeto que é um grupo de estudos. Oi Maria, né? Acho que é Gabriela Maria. Eu vou iniciar um projeto que é um grupo de estudos no qual eu vou comentar obras sobre vida intelectual e comentar as obras tentando fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, trazendo o aspecto teórico e abarcando o aspecto prático também. Né? E aí dando orientações sobre vida intelectual. Né? Não é uma mentoria em si, uma mentoria individual, não é isso, mas é um grupo no qual eu vou dar ali, fazer os comentários e, na medida do possível, dar os conselhos práticos, né, que vão tocar certamente a vida e o plano de estudos de cada um. Vai começar na segunda-feira que vem, também às 9 horas, só que vai ser para um grupo fechado. Esse grupo fechado eu já venho coletando aí os inscritos, os interessados. Eu coloquei alguns dias atrás uma caixinha nos stories. As pessoas colocaram lá o nome e o e-mail.
nos outros grupos, nos outros canais do Telegram que eu administro, que eu falo sobre educação católica, né? Também coloquei lá e as pessoas... coloquei um formulário e as pessoas se cadastraram, os interessados. No outro grupo também que tem no WhatsApp, que fala sobre estudos, também coloquei lá e as pessoas foram se cadastrando. Enfim, recebi muitos cadastros, superou muito a expectativa, fiquei muito feliz do interesse de vocês. É um sinal de que o projeto ele deve ser realmente tocado, né? Fico muito feliz por isso. Então ele vai acontecer nessa primeira etapa. Eu vou comentar o opúsculo do modo de aprender, sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vitor. Prima da Amanda, Gabriela Maria. Grande abraço para você, ela está mandando aqui. Então, vou comentar esse opúsculo em 4 dias. Então, serão encontros de 1 hora pela plataforma online. É um curso, vai ser um grupo de estudos gratuito. Eu vou fazer esses comentários, vou fazer esse grupo de estudo gratuito. Nessa primeira etapa eu vou comentar o opúsculo. A formação ela vai ficar disponível só durante 24 horas, não vai ficar disponível todo o tempo, que é justamente para fomentar a participação ao vivo das pessoas, porque o grupo de estudo envolve o estudo pessoal, né? Envolve ali as perguntas, as dúvidas. Então é uma forma também de vocês, aqueles que forem participar, tentarem se organizarem para participarem ao vivo. Então sim, pessoal, uma grande oportunidade. Eu tenho que é uma grande oportunidade para todos nós, para mim que vou falar com vocês, estudar mais para falar coisas cada vez mais profundas para vocês, e tanto para aqueles que se interessarem, né? Tem um opúsculo para baixar, tem quem está inscrito nesse grupo de estudos já recebeu, né? Já estou recebendo as inscrições efetivas, né? Daqueles que não são mais só interessados, mas que realmente vão participar. Porque eu lembrei do seu nome, lembrei que você tem esse perfil que tem as letras assim, aí me chamou a atenção e eu lembrei do seu nome. Lucas Rafael, se eu não me engano, não é isso? E também é um trabalho de memorização. Então, o Marcos colocou, ele mandou por e-mail aos inscritos. Exatamente, mandei por e-mail aos inscritos. Então, aqueles que se inscreverem no grupo de estudos vão receber o opúsculo, né? E ele também está na internet, é de fácil acesso. Mas é isso, pessoal. Eu vou abrir de novo a caixinha do Instagram, a última vez que eu vou fazer isso, para aqueles que desejarem participar desse grupo de estudos, participem, né? Vão ser 4 dias, 4 segundas-feiras, às 9 horas da noite também. É no mesmo horário da live. Nesses dias não teremos essas lives aqui, só que eu vou continuar postando no perfil do Instagram mais conteúdo sobre educação, sobre vida intelectual. Então, nesse primeiro passo, do grupo de estudos, nós vamos comentar o opúsculo. Depois virão outras obras oportunamente. Havendo quórum, pessoal, certamente eu vou fazer, tá bom? Então, quem quiser participar, agora eu vou abrir uma caixinha de perguntas. O Instagram já está me falando que tem 15 segundos restantes. Agradeço a participação de vocês, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tá bom? Abraço a todos. Tchau, tchau.